Olha só, acho que foi semana passada, o ID pode até me corrigir, semana passada o ministro Barroso esteve aqui, não foi o ID? Foi, exatamente. O senador Márcio deu uma atacada nele lá no deu uma atacada no Gazeta antes, Entrevista. no teu programa lá no Gazeta Entrevista, acusou o ministro de várias coisas. O ID, que era o repórter que estava cobrindo, inclusive, perguntou, né, o que ele achava. Eu vi a matéria do ID. E o Barroso falou assim, eu acho que nós precisamos conversar. Essas conversas que é... Aí, essas conversas que são interessantes, olha só. E eu lembro que hoje, né, a matéria do dia de ontem para hoje, voltando à tona a questão do orçamento secreto, que o Márcio Bittar foi relator. Foi relator. E que o ministro Barroso encaminhou a relatoria das chamadas emendas PIX para o Flávio Dino, que até um dia desse foi era Barroso? ministro. O Barroso encaminhou abriu mão, né, pro Flávio Dino. Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, mas até um dia desse era ministro da Justiça do governo do PT. E o Flávio Dino, uma das primeiras medidas dele, que ele está analisando esse processo, é colocar um rastreador nesse dinheiro. Quer saber, já tem inclusive despacho, o que aconteceu. Para onde foi? Para onde foi esse dinheiro de 2020 para cá? De 2020, da pandemia. Da época da pandemia, Márcio Bittar relator. Então, tipo assim, não sei, isso aqui pode ser apenas coincidência da vida. Pode ser coincidência. Pode ser, né? Pode ser coincidência acontece. Mas o Márcio ele é o alvo aí, ó. Se preocupar que ele me parece um dos alvos. Porque ele é o relator do orçamento. A gente vê esse desenho assim bem colocado. Foi o relator. Eu tô falando que isso é coisa de semanas. Eu não tô dizendo que é por isso, é por o ataque. Não. Mas que existe um movimento coincidente, existe. Coincidentemente, né? Eu não acredito em bruxas, mas que existem. Existem. Agora, o que é interessante é que, inclusive, me parece que o Flávio Dino, o ministro, ele está propondo para impedir que parlamentares de um estado mandem emendas suas para outros estados. Então, isso aí eu me lembro que o relator... mandou para vários estados. Mandou para vários lugares, né? Sendo o Márcio ou não, o relator, ele tem essa... Para quem lembra de Gamileira de Goiás, foi um dinheiro para lá, cerca de 50 milhões. Mas aí esse dinheiro é que o ministro quer rastrear. Que ele quer rastrear. Explicar onde foi aplicado, né? Porque Flávio Dino foi governador por 2 vezes do Maranhão, deputado federal, acho que de 2 ou 3 mandatos. Senador e ministro. Então, e juiz federal. E juiz federal da turma do Sérgio Moro, primeiro lugar, inclusive. A classificação dele foi em primeiro lugar naquele em que o Sérgio Moro disputou. E aí você está lidando com alguém que conhece. Que conhece. Né? Ele não está ligando, mexendo com o ministro que não conhece, né? Não é nem um leigo, não. O Flávio Dino, quando era deputado federal, nunca esqueci uma entrevista que ele deu à época, à Globo News. Ele disse o seguinte: ele disse, se o Congresso Nacional não fizer uma reforma urgente, a Polícia Federal vai fazer. Foi tempo depois entrou a Lava Jato. E essa das emendas, todo mundo vem falando nos bastidores que as emendas parlamentares é uma sangria e que tem desvio e que vai ser o maior escândalo depois da Lava Jato e depois dos anões do orçamento. Depois dos anões do orçamento. Eu lembro daquele escândalo. Está configurando, está caminhando para ser um dos maiores escândalos muito estranho financeiros essa história do país. De um deputado federal ir no município e ele discutir o orçamento comunitário com o executivo é que faz isso. Uhum. Né? Então e a emenda PIX? Essa emenda PIX, meu amigo, passa o PIX para o prefeito pega o dinheiro, então... Faz o que quer. Mandou rastrear. É dinheiro público, né, mano? É dinheiro público. Né, Luiz? É dinheiro público. Então...